Boa noite, amados, sejam bem-vindos. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para celebrar ao nosso Deus, para glorificar ao nosso Senhor. Que você possa abrir o seu coração, receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você aqui nessa noite e que Deus possa ministrar de maneira poderosa por meio do Espírito Santo do Senhor. Seja bem-vindo à família Igreja do Parque, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, que Deus possa abençoá-lo abundantemente. Nesse mês de janeiro nós estamos tendo apenas os nossos cultos online, mas daqui a pouquinho estará se encerrando o mês de janeiro, vamos voltar ao nosso culto presencial e vai ser muito bom estarmos juntos aí, louvando e glorificando a Deus aqui no templo. Mas até lá que você possa compartilhar o link dessa mensagem, que você possa chamar amigos, parentes e convidar pessoas para estarem conosco, celebrando ao nome do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom podermos estar diante do Senhor, sendo alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que deixou a sua glória, esvaziou-se para poder estar na terra como Galileu, cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo o seu propósito. É esse Deus maravilhoso, é esse Senhor Jesus. Eu quero convidar você a louvar, a se render diante do seu amor nesse momento. Vamos louvar juntos, dizendo que nós estamos querendo e desejosos continuamente de nos render diante do nosso Senhor Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo.
Sim, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por ter essa oportunidade, meu Senhor, de termos o teu abraço, de termos o teu amor, de podermos nos render diante do Senhor. E nós queremos continuar, ó Pai, sendo abraçados pelo teu amor, sendo atraídos pelo Senhor. Ó Deus, nos eleve, ó Pai, nas asas da adoração. Queremos continuar sentindo a tua presença. Queremos continuar sentindo o teu Santo Espírito, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos estar junto de ti, Senhor, envolvidos por esse amor maravilhoso. Em nome de Jesus. Vem transformar.
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, beleza, 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Vamos agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua provisão sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, abra o seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja atravessando alguma luta, alguma batalha, alguma dificuldade. Creia, Deus está no controle e Ele vai cuidar de você. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua fidelidade e pelo seu cuidado. Queremos reconhecer, ó Deus, a nossa mordomia diante do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, todos os nossos projetos pertencem a Ti. Então, ó Deus, nos use como instrumento nas Tuas mãos. Que a nossa vida seja usada para ganharmos pessoas, para proclamarmos o Teu reino, para falarmos da Tua graça. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor é quem tem nos suprido. As nossas despensas estão cheias da Tua misericórdia, da Tua graça. Por isso que nós dedicamos ao Senhor com liberalidade, dízimos e ofertas. Receba, ó Deus, como sinal de gratidão do seu povo. E que o Senhor possa nos dar a sabedoria espiritual para investirmos todos esses recursos, para que o Teu reino seja engrandecido, para que o Seu nome seja proclamado, para que pessoas sejam edificadas. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sobre aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, para que eles possam continuar, ó Deus, crescendo e prosperando, para que o Teu reino também cresça e prospere. Nós te louvamos por tudo, nós te celebramos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos na terceira mensagem da nossa série Vida Enraizada. 2021 é o ano da consolidação. Por isso nós estamos falando sobre enraizar a nossa vida em Cristo Jesus. O terreno onde nós semeamos e plantamos as nossas raízes. É o terreno que vai propiciar para nós um crescimento na presença do Senhor. E hoje eu quero refletir com você sobre lançando raízes sobre o terreno do serviço. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 57 a 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós somos chamados para vivermos plenamente a nossa intimidade com Deus.
E sempre que nós nos envolvemos no reino, sempre que nós nos envolvemos no serviço de Cristo, sempre que nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, dadas pelo próprio Deus, para ministrar em nome do Senhor, nós crescemos na presença de Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas veem o serviço como peso. A nossa sociedade está acostumada a isso. Na verdade, nós vivemos uma sociedade que tem como princípio a lei do menor esforço. Quanto mais sombra e água fresca nós tivermos, mais abençoados nós seremos. Quanto menos trabalho nós tivermos para realizar, quanto menos esforço nós tivermos para fazer, a nossa vida está melhor. Mas não é esse o projeto e o propósito do Senhor. Desde o momento em que Deus coloca o homem lá no Éden, desde o momento em que Deus dá um mandato para Adão, Deus diz para ele: com o suor do seu rosto você vai ganhar o pão, você vai lavrar a terra, você vai cuidar da criação. Há um chamado de Deus para que nós possamos ministrar em nome dele. E muitas pessoas têm perdido a possibilidade de crescer na presença do Senhor, de ter uma intimidade maior com o Senhor, de desenvolver uma profundidade espiritual maior, simplesmente porque ainda não descobriram a preciosidade que é servir a Deus. No Salmo 100, Davi diz: servi ao Senhor com alegria e entrai na presença dele com cânticos. Portanto, quanto mais intimidade nós tivermos com Jesus, melhor será a nossa posição em servir, a nossa disposição em sermos abençoadores. Não existe a possibilidade de conhecer a Deus intimamente e não amar ao seu próximo, e não servir ao Senhor, e não estar disposto a trabalhar pelo reino de Deus. O Senhor nos chama para que por meio do serviço nós possamos ver a obra do Senhor sendo realizada em nós. Escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículos de 9 a 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos a plenitude de Deus para podermos realizar a obra do ministério que o Senhor confiou a nós. Jesus Cristo, ele foi um modelo claro disso. No seu ministério terreno, Jesus Cristo usou cada momento que ele tinha, cada habilidade dada por Deus, cada dom espiritual derramado sobre a vida dele para ministrar e cuidar do reino de Deus. Um dia os discípulos viraram para ele e disseram: Rabi, come! E ele disse: a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. Chamando os seus discípulos, ele diz: importa que nós façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Esse tempo que Deus tem nos dado aqui, esse momento que nós vivemos hoje, é o momento de nós servirmos a Ele de maneira dedicada, de maneira profunda, de maneira verdadeira. Essa é uma revelação que se desdobra em 3 dimensões. Primeiro, os discípulos de Deus receberam a revelação da grandeza de Deus. Segundo, eles receberam a revelação da liderança em Cristo Jesus. Terceiro, eles receberam a revelação da realeza de poder estar diante do trono servindo ao grande Rei. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor. Muitas vezes nós perdemos a dimensão da grandiosidade de servir, porque nós vemos no serviço uma possibilidade de crescimento pessoal. E quando nós não recebemos os aplausos, quando nós não recebemos o reconhecimento, nós nos sentimos como que inibidos em servir. Lucas, no capítulo 9, versículo 46, ele vai falar sobre uma tremenda discussão que houve entre os discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, e os demais discípulos discutiram e brigaram. E o versículo 46 vai dizer por que eles brigaram. Começou uma discussão entre os discípulos acerca do qual quem era o maior entre eles. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você foi chamado para a grandeza, mas a grandeza não significa reconhecimento humano. A grandeza significa você ter o reconhecimento do Senhor e ouvir do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Nós fomos chamados para alegrar o coração de Deus, para celebrar diante do Senhor a grandiosidade por meio do serviço. Escrevendo o Evangelho segundo João, capítulo 15, no versículo 13, João cita Jesus Cristo dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus choca os seus discípulos com essa perspectiva. Na ceia, Jesus Cristo, depois de cear com seus discípulos, ele se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era uma tarefa tão degradante que, pela cultura judaica, apenas o escravo mais inferior da casa é que executaria essa tarefa. E Jesus Cristo, ele lava os pés dos seus discípulos e depois diz para eles: assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer com os outros. Nós precisamos entender que quando nós predispomos o nosso coração em servir a Deus e transformamos o serviço como estilo de vida, nós glorificamos o nome do Senhor, porque Deus é servido quando nós servimos pessoas. Deus é honrado quando nós honramos pessoas. Deus é dignificado quando nós nos submetemos a dignificar a vida dos outros. A única forma de ser grande no reino é servindo. Por isso que muitas pessoas simplesmente não conseguem desenvolver uma raiz profunda em Cristo, porque elas resistem ao chamado do serviço. Elas não aceitam se submeterem a uma tarefa em prol de outros. Jesus Cristo, confrontando-nos e confrontando os seus discípulos acerca dessa questão, ele diz: vocês me chamam de Senhor, e vocês estão certos nisso. Mas se eu sou o Senhor e estou servindo a muitos, cabe a vocês também me fazerem a mesma coisa, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Por isso que nós precisamos aprender a plantar e semear no terreno do serviço. Quando nós crescemos na intimidade com o Senhor, quando nós procuramos
oportunidades para amar e servir as pessoas. Mateus capítulo 25, versículo 40. Jesus diz assim: e o rei responderá: eu digo a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, vocês estão fazendo para mim. Nós devemos não esperar que as pessoas venham até nós trazendo as suas demandas, mas nós como igreja somos chamados para irmos ao encontro das pessoas, para descobrirmos quais são as necessidades, para buscarmos a oportunidade de servir, para buscarmos a oportunidade de ministrar. Olhe dentro do seu condomínio, olhe na sua rua, olhe no seu trabalho, no seu local de trabalho, olhe na escola onde você estuda, você vai ver pessoas com necessidades, você vai ver demandas precisando de serem supridas. Creia, Deus te colocou nesse negócio para que você possa cuidar de pessoas. Os problemas estão aí, as necessidades estão diante de nós, as crises estão se levantando, e quem Deus mandou responder a essas crises e necessidades somos nós, eu e você. Conforme amamos e servimos, as nossas atitudes demonstram as nossas motivações. O que te leva a servir pessoas? Nós precisamos servir por amor. O amor a Jesus Cristo é quem nos constrange. Servimos porque nosso serviço é um presente dado a Deus, é uma oferta dada ao Senhor, é algo colocado diante do trono para dizer: Senhor, aqui está aquilo que eu te entrego como fruto da minha vida e da minha adoração. Quando nós entendemos isso, o serviço deixa de ser um peso, o serviço deixa de ser uma situação que nos leva à exaustão e ao esgotamento. Porque servir a Deus não pode ser feito com murmuração. Nós não podemos servir ao Senhor com o espírito irado, ou magoado, ou por constrangimento. Servir tem que ser uma expressão de felicidade e de alegria. Filipenses capítulo 3, versículo de 3 a 8 vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele não diz que nós não devemos cuidar dos nossos interesses. Não é isso que Ele diz. Mas Ele diz que nós devemos cuidar do interesse dos outros, como cuidamos dos nossos. Querido, você se preocupa com a fome dos outros, como você se preocupa com a sua fome? Você se preocupa com as crianças dos outros, como você se preocupa com as suas crianças? Você cuida das necessidades das pessoas, como você supre as suas necessidades? Se servir a Deus está te esgotando, se servir a Deus tem exaurido as suas forças, se você tem feito do serviço um peso para você, tome cuidado para você não estar servindo pelas razões erradas. O solo da intimidade com Deus é o solo de um coração de servo. O solo da intimidade com Deus é o solo da disponibilidade de ministrar a graça na vida dos outros. Na intimidade com Deus, nós descobrimos a semente do amor. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de investir 54 versículos falando sobre a eternidade, falando sobre morar no céu, ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes,
sempre abundantes no serviço, na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. O seu serviço vai produzir fruto. O seu serviço vai produzir resultado. O seu serviço vai produzir uma fé verdadeira, genuína e profunda. Porque enquanto você serve ao Senhor, Deus cuida da sua vida. Você quer viver uma vida de intimidade? Então viva uma vida de serviço. Que Deus possa te usar assim poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós. Repreende, ó Deus, essa filosofia que reina na nossa sociedade, da lei do menor esforço, de que não fazer nada é ser vitorioso. Ó Deus, que nós possamos nos revestir, ó Pai, de um espírito de servos fiéis, para fazermos a Tua obra, para manifestarmos a Sua graça, para expressarmos o cuidado e o amor do Senhor para com pessoas. Nos fortaleça, ó Deus, e que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor, e que o Senhor operando em nós, possa transbordar poderosamente em toda boa obra, para a honra e glória do Seu nome. Que nós possamos, ó Deus, manifestar o nosso amor por Ti, por meio da maneira como amamos e servimos ao nosso próximo. Que nós possamos ser enraizados no serviço, para a honra e glória do Seu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.